Olá pessoal, eu sou o professor Diniz e hoje nós vamos falar sobre um componente dos mais usados na eletrônica, que é o nosso querido resistor. O resistor, como mostra aqui na figura, ele tem diversos formatos, diversos tamanhos e valores, né? E ele é representado pela sua unidade com a letra grega ohm, que parece aquela ferradura, certo? Qual que é a função de um resistor no circuito? A função do resistor é reduzir a passagem da corrente elétrica e da tensão em determinadas partes do circuito. Então você vai falar assim para mim, mas professor, por que a gente vai colocar um componente que vai atrapalhar a passagem de energia no circuito? Na verdade, não é bem o termo atrapalhar. Ele vai reduzir a ponto de que não estrague as demais peças que não precisam de toda aquela energia que você está alimentando no circuito. Então, um exemplo que eu gosto de mostrar bacana é esse aqui, ó. Você tem aqui um circuitinho com uma bateria de 9 volts e você resolve ligar uma lampadinha de 6 volts. Ora, o que vai acontecer? Vai acontecer que ela vai queimar na hora, né? Você vai estar alimentando com 9 volts e ela só aguenta até 6 volts, essa energia vai ser muito mais alta do que ela aguenta e fatalmente vai fazer com que ela queime, né? Então, qual seria a solução para esse circuito aqui? A solução seria nada mais do que colocar um resistor aqui em série com a lâmpada, da qual esse resistor vai pegar uma parte dessa tensão da bateria, fica com ele e o resto fica com a lâmpada. Desse jeito você vai distribuir a energia que a bateria está fornecendo, de modo que a lâmpada receba exatamente aquela que ela precisa, que é 6 volts, e o resistor vai pegar o resto, que é 3 volts. Tudo bem? Bom, e como que é feito um resistor? Como que é ele lá por dentro, né? Na verdade, o resistor, ele tem esse corpão aqui por fora, mas internamente nele tem nada mais do que uma trilha onde vai passar a corrente elétrica. Essa trilha, ela é composta por grafite ou carvão. Daí o nome dele, resistor de carvão, né? Que você não deve saber, mas o grafite, ele é um condutor. Então você vai controlar a passagem de corrente elétrica aqui com a quantidade, né, ou seja, com a espessura de grafite que vai ter nessa trilha. Então, quando o fabricante vai fazer um resistor de valor muito baixo, ou seja, 10 ohms, 5 ohms, onde vai poder passar toda a energia, eles fazem aqui uma trilha com mais grafite, ou seja, uma trilha um pouco mais grossa, para a energia passar mais fácil. Se você tiver um resistor de valores mais elevados, 200K, 1 mega ohms, o que acontece? Eles colocam menos grafite aqui, menos carvão, a ponto de, né, dificultar a passagem da corrente elétrica e esse resistor ter um valor elevado. Notem que o resistor, ele é um componente que não tem polaridade, então tanto faz você ligar de um lado ou do outro, que não tem esse lance de mais e menos, né? E aqui, como a gente está vendo, ó, você tem aqui, no caso, cortando ele no meio, você vai ver as partículas de carvão que seriam a trilha por onde vai passar essa energia aqui dentro dele. Bom, agora a gente vai falar também da potência do resistor. Então a gente tem justamente aqui embaixo, ó, a gente consegue determinar o quanto esse resistor pode esquentar, o quanto ele aguenta esquentar enquanto está passando corrente nele, pelo tamanho dele. E por que pelo tamanho? Porque você sabe que quanto maior for a área desse resistor, maior a quantidade de calor que ele troca com o ambiente. Então, no nosso caso aqui, um resistor que vai esquentar muito, ele precisa ter um corpo grande para que esse calor possa dissipar numa boa em contato com o ar. Se ele esquentar muito e é um corpo pequenininho, ele vai derreter. Então, pelos tamanhos dos resistores é que a gente sabe se ele é de 1/16 watt, né, 1/8, 1/4, 1/2, 1 watt, 3 watts e por aí vai. Esses são os resistores de carvão, tá? Então, por exemplo, são esses resistores que a gente tem uma cor aqui mais uniforme, vamos dizer. Mas tem aqueles resistores verdes, por exemplo, tem um aqui na minha mão, né? Esse daqui é um resistor cor esverdeada, que a gente chama de resistor de fio. E esse resistor, ele normalmente tem potências maiores, então chegam a ser 5, 10, 20 watts até, certo? Olha, esse caso aqui é um outro resistor que eu tenho, ó, resistor de potência mais elevada também, grandão, né, para a gente poder ter a dissipação do calor dele e no qual a gente então classifica um resistor que vai passar mais ou menos corrente nele e o quanto ele vai esquentar mais ou menos, por isso que a gente chama que é classificado em potência em watts. Tudo bem?
Bom, pessoal, e uma das características também muito importante do resistor é que ele tem valores, tá? Que nem eu disse, uns valores maiores, outros valores menores. E como é que você vai saber qual resistor você vai colocar naquele circuito? Por exemplo, da lampadinha. Não é você chegar, pegar qualquer resistor, coloca lá e falar, vamos ver no que dá. A gente vai fazer contas, né? Para isso existem lá a primeira, segunda lei de Ohm, tudo que a gente ainda vai aprender, mas até o momento a gente tem que saber pelo menos identificar o valor que esse resistor tem. E a gente pode perceber que o resistor ele apresenta sempre umas listras, né, com cores diferentes, onde a gente pode constatar aqui. Essas listras estão aí não é só para enfeite não, elas estão para determinar o valor do resistor. Ah, professor, mas por que não coloca número de uma vez? Porque muitos resistores, eles são pequenos, e aí o que acontece? De repente você coloca lá um resistor de 68 ohms, aí de repente aquela letra, o primeiro 6 lá está meio fraquinho, está meio apertadinho, você pensa que em vez de 6 é um 8, e aí você vai ler do jeito errado. Então, no caso, a cor a gente consegue detectar com mais facilidade. E para isso eles inventaram uma tabela que a gente chama de tabela de código de cores, da qual cada faixa você vai olhar na sua tabela para saber o valor do resistor. Então você pode perceber que um resistor, as faixas que estão nele, elas não estão distribuídas assim uniformemente, elas vê que elas estão mais concentradas de um lado só. E é por causa disso aí que a gente vai saber que lado que começa a ler o resistor. Porque se você começa a ler ao contrário, você vai ter um valor totalmente diferente do que ele é. Então você pode ver que qualquer resistor que a gente tiver aqui, ó, que nem esse aqui eu tenho na minha mão. Esse resistor você vê que uma parte dele aqui, você tem as listas mais focadas para um lado do que para o outro. Então aí você sabe que lado que você vai começar a ler. Elas estão mais apertadinhas para um canto. Então no caso aqui, ó, como esse resistor e aqui o de baixo da minha figura, vocês vão ver que onde tiver mais apertado, o pessoal tiver mais concentrado, que é o caso para cá, né? Você vai ter o começo da leitura. Então é por aqui que você vai começar a ler. E aí a gente tem a seguinte situação, olhando sempre a tabela, né, do código de cores. Você tem a primeira lista, você vai ver aqui na primeira faixa aqui que a gente está vendo na vertical, essa coluna aqui. A segunda lista na segunda coluna, a terceira lista na terceira coluna e a quarta lista, a última coluna. Então, como que a gente vai montar esse quebra-cabeça aí que é extremamente fácil? A primeira lista que você está vendo no resistor, ela é de cor laranja. Aí você vai procurar aqui a cor laranja, né, onde está escrito, e você vê que essa lista laranja, ela tem o valor 3, sem problema. Então, a faixa que você vai colocar aqui, ó, vou colocar aqui embaixo, foi 3. Por quê? Porque é cor laranja e a gente olhou na primeira faixa. Agora a gente vai olhar a segunda lista. A segunda lista, por coincidência, tá? É também cor laranja, certo? Eu coloquei as mesmas cores porque muitas vezes pensa, não pode repetir a cor? Não tem nada a ver, pode repetir o resistor inteiro. Então, no caso aqui, nesse caso, eu coloquei outro laranja aqui. Você vai na segunda faixa, já que se trata da segunda coluna, e também vê que o 3, né? Então, vai colocar 3 também. Agora a gente vai para a terceira faixa. Essa terceira faixa não é o número de 0 a 9 que a gente vai colocar, mas sim o número de zeros. Entendeu? Então, no caso aqui, se a gente tem o vermelho, seria 2, mas não é 2. Na verdade, são 2 zeros. Então, simplesmente, a gente vê que está aqui colocado vezes 100, né? Mas você pode também pensar desse jeito. Você colocou 3, 3, vermelho. Vermelho são quantos zeros? São 2 zeros. Então, você pode colocar 0, 0. E aí, o que você vai ter? Já vai ter o valor do resistor. A gente vai ver aqui, ó, que você tem a primeira faixa laranja, 3. Segunda faixa, laranja, 3. A segunda faixa, número de zeros, né? 2 zeros, porque o vermelho vale 2. Então, são 2 zeros. Então, o que você tem aqui, ó? 3.300 ohms. Esse é o valor resistivo do componente. E aí a gente tem uma quarta faixa, que é uma faixa que vai dizer o quanto ele varia um pouquinho no seu valor ôhmico mesmo. Então, no caso aqui, ó, a gente está vendo que é ouro, né? Então, o ouro, o dourado, ele varia de 5% para mais ou para menos. O que significa isso? Significa que o teu fabricante vai falar, ó, se você for medir ele e ele der um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, ele vai variar dentro de 5%, tá? Então, é só para saber, 5%. Então, esse resistor é de 3.300 ohms, 5% na sua variação de valor. Perfeito?
Bom, uma coisa importante para dizer, né? Você tem aqui 3.300 ohms. Já passando para aquela notação científica de K, ohms e não sei o que e tal, é legal a gente falar também, ó, 3.300 ohms, a gente pode falar também que ele serve para 3,3K ohms. O K é de 1.000, né? 1.000 vezes 3,3 vai dar 3.300. E o pessoal costuma muito utilizar essa jogada também. No lugar da vírgula, colocar a própria letra. Então, em vez de falar, eu quero um resistor de 3,3K, você pode falar, eu quero um resistor de 3K3 ohms. E aí é tudo a mesma coisa, né? 3.300, 3,3, 3K3. Mas é bom você acostumar com essas nomenclaturas que a gente vai utilizar bastante, certo? Então, pessoal, esse aqui é o jeitão que a gente lê o resistor, né? A gente tem sempre em cabeça essa tabelinha aqui, que tem um outro vídeo meu que eu vou te ensinar a você a decorar essa tabela bem rapidinho, sem problema nenhum, para nunca mais esquecer. Mas agora, no primeiro momento, é importante você saber que essa tabela aqui, ela serve para você determinar os valores o valor ôhmico do resistor. Tudo bem então, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado desse nosso novo vídeo aí. E aí a gente está voltando para fazer outros vídeos para você assistir. Muito obrigado e até uma próxima.